Você já teve aquela sensação incômoda, como um sussurro persistente no fundo da mente, algo que não grita, mas também não te deixa em paz? Pois é. A minha história começa exatamente aí. Com esse incômodo. Um desconforto que eu tentei ignorar, que eu fingi não ouvir, mas que, no fundo, já sabia que ia me arrastar pro abismo. Meu nome é Marcos. Tenho 38 anos, sou engenheiro civil e levo uma vida sem grandes sobressaltos aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Nada muito glamouroso. Trabalho num escritório que gerencia obras públicas, passo boa parte dos dias rodeado por planilhas, prazos e concreto. Não sou exatamente o cara que chama atenção na rua. Tenho aquela barriga que chega antes de mim, cabelo começando a fugir do topo da cabeça, e um jeito meio quieto de quem prefere observar a falar. Mas minha esposa, a Júlia. A Júlia era o oposto completo. Alta, segura de si, com um cabelo castanho escuro que vivia preso num coque apressado, sempre parecendo estar saindo para algum evento importante, mesmo quando só ia ao mercado. Ela trabalha numa empresa grande, daquelas que a gente só vê de longe. Coordena projetos, participa de reuniões com nomes difíceis e responde e-mails em ritmo de Fórmula 1. Eu nunca me aprofundei muito no que exatamente ela fazia. Não por desinteresse. É que parecia um universo tão diferente do meu, que eu preferia deixar que ela o resumisse quando quisesse. A verdade é que, de algum jeito estranho, a gente funcionava. O silêncio de um, o furacão do outro. A calma e o caos. Éramos parceiros de estrada, mesmo que às vezes em direções diferentes. Nunca fomos o casal de comercial de margarina. As viagens espontâneas deram lugar a jantares no sofá com série no fundo. Mas havia um afeto estável ali. Uma rotina com cheiro de café fresco e domingo preguiçoso. A gente brigava? Claro. Quem não briga? Mas, no fim do dia, ela ainda encostava a cabeça no meu ombro, e eu achava que isso bastava. Só que tem algo que ninguém te conta sobre o fim de um casamento. Ele não acontece de uma vez. Ele escorre. Vaza pelas frestas da confiança. E um dia, você olha e percebe que está cercado por um silêncio pesado. Foi assim comigo. Tudo começou com uma notícia que me tirou o chão. Daquelas que mudam o jeito que você se enxerga no espelho. O médico, com aquela calma fria de quem já repetiu aquilo 1000 vezes, me disse que eu era infértil. Definitivamente. Não havia margem de dúvida. Eu me lembro de olhar pro nada, ouvindo o barulho do ar-condicionado da sala como se fosse uma sirene distante. Infértil. Uma palavra que parece pequena até você ser atingido por ela. Senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Como se alguém tivesse declarado, sem aviso, que eu não era mais inteiro. Voltei para casa arrastando os pés. A cabeça cheia de perguntas que eu não sabia nem por onde começar a responder. Como eu ia contar isso para Júlia? Será que isso mudaria tudo entre nós? E se ela me visse como um homem incompleto? Mas ela me surpreendeu. Me abraçou forte, como se soubesse exatamente o que eu precisava. Disse que não importava, que a gente podia adotar se quisesse. Que o que contava mesmo era o que a gente sentia um pelo outro. E ali, naquele momento, eu acreditei. Acreditei com cada parte do meu coração machucado. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho. Enterrei minha dor sob projetos, planilhas e visitas de campo. Evitava pensar muito, mas a ferida seguia ali. Latejando em silêncio. Júlia, por outro lado, parecia incansável. Seguia com a rotina dela, sempre ocupada, sempre com pressa. Nunca mais tocou no assunto, a não ser quando eu puxava. E, de certa forma, eu agradecia. Era o jeito dela de me poupar. De me dizer, sem palavras, que ela estava comigo. Aos sábados, a gente mantinha um ritual quase sagrado, a faxina da semana. Uma mania que ela trouxe da família. Enquanto eu crescia num lar meio bagunçado, onde a limpeza acontecia quando dava, Júlia seguia à risca esse código doméstico de limpar tudo num dia só. E com ela, acabei adotando essa lógica. Sábado de manhã era dia de transformar a casa num campo de batalha contra poeira, gordura e qualquer vestígio da semana que passou. Ela ficava com os banheiros e a cozinha. Eu, com os pisos e o pó dos móveis. Ligava uma playlist mais tranquila, e a gente mergulhava nessa rotina quase mecânica. Tinha algo de terapêutico ali. Como se, limpando a casa, a gente também limpasse a alma. Mas, mesmo no meio desse ritual tão familiar, algo começou a mudar. Pequeno, sutil, quase invisível. Mas eu senti. Um incômodo crescendo, como um formigamento que não passa. Era aquela gaveta. A tal da gaveta do criado mudo dela. E foi ali,
naquela gaveta trancada, que meu casamento começou a morrer, sem que eu percebesse. Porque o que você encontra escondido, às vezes, é mais cruel do que aquilo que é dito na sua cara. Você sabe qual é o pior tipo de segredo? Aquele que ninguém confirma, mas também ninguém nega. Aquele que vive escondido num canto da casa, mas faz mais barulho do que qualquer discussão. E para mim, esse segredo sempre teve endereço certo, a gaveta da Júlia. Desde o começo, ela tinha aquela coisa com o criado mudo dela. Um cuidado quase exagerado. Não deixava ninguém mexer, nem mesmo por engano. Bastava eu me aproximar e pronto, ela já vinha com aquele tom meio brincalhão, meio defensivo: isso aí é meu santuário, amor. Coisa de mulher, você não ia entender. No início, eu ria. Achava graça. Vai ver, era só maquiagem, documentos, cartinhas antigas. Todo mundo tem o direito de ter um canto só seu, né? Mas com o tempo, o jeito que ela defendia aquela gaveta foi ficando estranho. Não era só proteção, era um tipo de vigilância. Ela tratava aquilo como se estivesse guardando ouro. Tentei ignorar. Juro que tentei. Mas a curiosidade é um bicho silencioso, insistente. Começou a crescer em mim como erva daninha. E quanto mais eu lutava contra, mais ela tomava espaço. Teve um sábado, durante a faxina, em que tudo parecia normal. Júlia na cozinha, eu na sala com o aspirador. Mas minha cabeça estava longe. Estava na gaveta. Na chave que eu sabia exatamente onde ficava. Dentro da caixinha de bijuterias dela, escondida embaixo de umas pulseiras antigas. Eu tinha visto uma vez, sem querer, quando procurava um elástico de cabelo. O momento perfeito apareceu, como quem não quer nada. Ela estava com o som alto, cantarolando enquanto esfregava a pia. E eu cedi. Fui até o quarto com passos leves. Abri a caixinha, peguei a chave. Meu coração batia como se eu estivesse cometendo um crime. Tranquei a respiração, encaixei a chave e girei. A gaveta se abriu suave. Como se estivesse esperando por mim. E lá dentro, nada. Nada demais, pelo menos. Uns batons usados, papéis antigos, um creme de rosto. Tudo comum, banal até. Aquele mistério todo e no fim era só isso? Fechei a gaveta com raiva de mim mesmo. Me senti ridículo. Coloquei tudo de volta no lugar, devolvi a chave e tentei seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou. E não foi só dentro da gaveta. Alguns dias depois, ela mudou comigo. Não disse nada, mas estava diferente. Fria. Distante. Como se soubesse de algo que eu não sabia que ela sabia. Cada silêncio dela parecia uma acusação muda. Cada olhar, um julgamento. Tentei puxar assunto, tentei entender. Ela só balançava a cabeça, seca: você sabe o que fez. E, mesmo sem dizer mais nada, ela me puniu. Com o silêncio. Com a ausência. Com a culpa que ela nem precisou nomear. Aquela semana foi um inferno disfarçado de rotina. Júlia seguiu sua vida normalmente, mas a leveza tinha sumido. E, dentro de mim, um nó começou a apertar. Foi numa terça-feira qualquer, durante o jantar, que ela me soltou a bomba. Entre um garfo de macarrão e outro, como se falasse do tempo, ela disse: meu trabalho vai apertar nas próximas semanas. Vão me colocar num projeto novo. Vou precisar fazer hora extra. Uma vez por semana, pelo menos. Ela parecia empolgada. Os olhos brilhavam, como quando conseguiu aquela vaga na empresa há anos atrás. Falei que era ótimo, que torcia por ela. E não era mentira. Júlia sempre foi ambiciosa, dedicada, brilhante. Merecia reconhecimento. Mas no fundo, algo soou estranho. Hora extra? Logo agora? Desde que nos conhecemos, Júlia nunca ficou depois do expediente sem motivo muito claro. Ela valorizava o tempo em casa. E aquela explicação, meio vaga, meio ensaiada, me soou falsa. Mas eu engoli seco. A gente se engana por amor, né? A semana seguinte chegou, e com ela, a tal hora extra. Ela saiu de casa mais arrumada do que o normal. Um perfume novo, salto alto, batom vermelho. É reunião com a diretoria, disse, sorrindo. Dei um beijo na testa dela, como sempre fiz. Mas a dúvida já tinha plantado raiz. Depois disso, comecei a reparar em detalhes que antes passavam batido. Ela mexia naquela gaveta com mais frequência. Não mais com medo de ser vista, mas com naturalidade. Como se quisesse me mostrar que agora ela estava segura. Que eu já tinha invadido, e não encontrado nada, então agora, tudo bem. Só que a frequência era demais. Todo dia.
De manhã, à noite. Às vezes no meio da tarde, quando chegava mais cedo. Eu fingia que não via. Me sentia um intruso mesmo só por observar. Mas dentro de mim, o pressentimento crescia como uma tempestade no horizonte. A desconfiança, quando nasce, não morre fácil. E eu ainda nem fazia ideia do que estava prestes a encontrar. Porque o silêncio também fala, e às vezes, ele grita. Não foi um grito. Não foi um bilhete esquecido. Não foi uma confissão em meio a lágrimas. Foi uma embalagem. Um pedacinho de papel esquecido no fundo do lixo. Uma daquelas pequenas evidências que, se você não estiver prestando atenção, passa despercebida. Mas naquele dia, por alguma razão que eu mesmo não entendo, eu estava atento. Era um sábado como qualquer outro. A rotina de limpeza seguia seu roteiro habitual. Ela no banheiro com os produtos, eu recolhendo o lixo da cozinha. Nada de diferente, nenhum sinal de alerta. Mas, quando fui amarrar o saco preto e levar até a lixeira da garagem, algo caiu no chão. Era uma moeda. Nada demais. Me abaixei para pegar e percebi que havia outros papéis perto do rodapé, misturados com um pouco de pó. Peguei por reflexo. Recibos de supermercado. 3 ou 4, amassados. E ali, entre margarina, sabão em pó e alface americana, tinha uma linha que fez meu coração parar. Caixa que não devia estar ali. Congelei. O tempo parou. A respiração falhou por alguns segundos. A gente não usava preservativo. Não precisava. Desde o diagnóstico da minha infertilidade, isso simplesmente deixou de fazer parte da nossa vida. E antes disso, usávamos por um tempo, claro, mas depois de tantos anos juntos, aquilo virou coisa do passado. Então, por quê? Me sentei ali mesmo, no chão da garagem, com os papéis nas mãos tremendo. O saco de lixo esquecido do lado. O barulho do rádio vindo da cozinha, distante. Eu queria encontrar uma explicação lógica. Qualquer uma. Queria pensar que ela comprou para alguém, para uma amiga, para um colega que pediu um favor esquisito. Mas mesmo as desculpas mais absurdas soavam fracas. Falsas. Ridículas. Minha cabeça começou a girar. Corri pro quarto. O corpo agia antes de mim. As mãos suadas, os dedos nervosos. Abri a gaveta. Lá estava. A caixa. A bendita caixa. Igual à da farmácia. Do mesmo modelo. Não estava lacrada. Abri devagar, com um nó na garganta e um enjoo estranho subindo pelo estômago. 1, 2, 3, 4, 5. Faltava um. Um a menos do que deveria haver. Era isso. Não precisava mais de palavras. Não precisava mais de provas. Aquilo era o suficiente. Ela estava me traindo. Não havia mais espaço para dúvidas. A mulher que me abraçou no dia do diagnóstico e disse que nada mudaria, estava dormindo com outro homem. Naquele momento, o chão pareceu sumir. O quarto girou. Meu corpo inteiro parecia feito de pedra. Fiquei ali, imóvel, segurando uma simples caixa de preservativos como se fosse uma dinamite acesa. E de certa forma, era mesmo. Fui até o banheiro, lavei o rosto. Olhei meu reflexo no espelho e mal me reconheci. Como ela pôde? A dor que veio depois não era barulhenta. Era seca. Silenciosa. Cortante. Como gelo entrando pelas veias. Ela chegou mais tarde naquele dia, exausta como sempre. Beijou meu rosto com aquela leveza falsa. E eu sorri de volta. Pela última vez. Eu tinha uma decisão a tomar. E ao contrário dela, eu não ia mentir. Naquela noite, depois que ela dormiu, fui até o armário do corredor. Peguei a caixinha de costura. Dentro dela, uma agulha fina. Voltei pro quarto, abri a caixa com calma. Perfurei, um por um, com cuidado. Microscópicos. Invisíveis. Mas fatais. Guardei tudo no lugar exato. Sem tremor. Sem remorso. No fundo, eu sabia que ainda ia doer. Mas naquele instante, não era dor que me guiava. Era o gosto amargo da traição. Ela achava que estava no controle. Mas agora era a minha vez de decidir o rumo dessa história. Porque quando o coração quebra, a justiça não costuma ser gentil. Eu passei a semana inteira como um ator de novela. Desses bons. Que sorriem com os olhos cheios de raiva. Que fingem escutar quando, por dentro, estão gritando. Ela chegava em casa tarde, cansada, cheirando a perfume que não era o de sempre. Dizia que o trabalho estava puxado, que os prazos estavam apertados, que a empresa estava testando seus limites. E eu ouvia. Apenas ouvia. Como um investigador que já sabe a resposta,
mas espera o suspeito tropeçar nas próprias mentiras. O mais curioso é que ela parecia acreditar no próprio teatro. Me dava beijo na testa, preparava café, contava piadas soltas. Como se nada estivesse acontecendo. Como se aquele pequeno detalhe que eu tinha descoberto não existisse. Como se eu não soubesse. Mas eu sabia. E eu já tinha um plano. Numa noite qualquer, enquanto ela estava no banho, voltei àquela gaveta. Peguei a caixa. Examinei de novo, só para ter certeza. Tudo ainda como eu deixei, os furinhos estavam ali, imperceptíveis, mas presentes. Um aviso mudo de que ela não era mais dona da narrativa. E então eu entendi, aquilo não era mais só sobre traição. Era sobre território. Sobre quem ainda tinha o controle da própria vida. No dia seguinte, fui até uma loja de ferragens. Comprei 2 novos miolos de fechadura, para a porta da frente e a dos fundos. O atendente até perguntou se eu tinha perdido as chaves. Eu apenas respondi, não. Eu só cansei de deixar portas abertas para quem não merece entrar. À noite, quando ela disse que teria mais um plantão no escritório, eu apenas sorri. Desejei boa sorte. Perguntei se queria que eu deixasse o jantar pronto. Ela agradeceu, disse que comeria algo no caminho. Me deu um beijo rápido e saiu. Assim que eu vi o carro virar a esquina, comecei. Fui até o guarda-roupa e comecei a esvaziar. Peça por peça. Sapatos, vestidos, perfumes, livros, cosméticos, papéis, bolsas. Tudo que tinha cheiro dela. Tudo que gritava: Júlia mora aqui. Em poucas horas, a nossa casa já não era nossa. Era minha. Enchi sacos de lixo grandes. Quase uma dezena. E fui empilhando junto à porta, um a um. Como quem despeja lembranças de um amor que virou veneno. Arranquei os quadros da parede. Joguei fora os lençóis que ela tanto gostava. Apaguei a presença dela com a mesma frieza que ela teve ao destruir o que a gente construiu. E por fim, troquei as fechaduras. O som da furadeira era quase libertador. Como se a cada giro do parafuso, eu trancasse um pouco mais da dor do passado. Sentei no sofá depois disso, sozinho. A casa em silêncio. Um silêncio pesado, mas diferente. Pela primeira vez em semanas, eu sentia paz. E então, esperei. Não lembro quanto tempo passou. Talvez horas. Talvez dias em formato de minutos. Só sei que o telefone tocou. Era ela. Primeiro uma chamada. Depois outra. Depois uma sequência de ligações que pareciam gritos mudos. Eu não atendi nenhuma. Não queria explicações. Não queria lágrimas. Queria que ela encarasse o espelho. Os áudios começaram a chegar. Marcos, o que tá acontecendo? Por que minhas coisas estão na calçada? Marcos, você enlouqueceu? Você tá me ouvindo? Atende esse telefone agora. Você não pode fazer isso comigo. Não respondi. Só ouvi. Cada mensagem dela era um retrato do pânico. Da perda. Daquela sensação que ela achava que só eu conheceria. Naquela noite, ela viu o que é ter tudo arrancado sem aviso. Sentiu o gosto amargo da incerteza. E percebeu que o palco que ela montou para sua mentira tinha desabado, com ela em cima. Enquanto ela berrava sozinha do lado de fora, eu fechei os olhos e repeti baixinho. Agora somos 2 morando em ruínas. Porque às vezes, para limpar a casa, é preciso expulsar o fantasma que ainda insiste em sorrir. Os dias que vieram depois pareciam aqueles domingos intermináveis, em que o tempo anda devagar demais e o céu pesa mais do que devia. A Júlia continuava tentando. Ligações, mensagens, áudios com voz trêmula ou furiosa. Um dia ela chorava, no outro me xingava, no outro pedia perdão. O padrão de quem foi pego e não sabe mais como reconstruir a própria mentira. Mas eu já estava em outro lugar. Demorei, é verdade. Ainda acordava com raiva. Ainda via o rosto dela quando fechava os olhos. Ainda sentia aquele cheiro que ficou grudado no travesseiro. Mas aos poucos, fui ocupando meu espaço de novo. Voltei a cozinhar só para mim. Assisti aos filmes que ela detestava. Fui reencontrando pedaços de mim que tinham se perdido dentro do casamento. Alguns amigos próximos souberam da história. A maioria reagiu com surpresa, outros com aquele silêncio solidário de quem não sabe o que dizer. Só meu irmão mais velho falou o que ficou na minha cabeça por dias. Ela sempre foi do tipo que brilha demais, e gente assim, às vezes, acha que pode viver fora da sombra da lealdade. Não respondi. Mas guardei. O que mais me surpreendia era o quanto ela parecia, de verdade, acreditar que ainda podia reverter tudo. Como se o tempo voltasse.
Como se fosse possível apagar o gosto de traição com flores ou promessas. Foi então que, depois de semanas em silêncio, o inesperado chegou. Uma mensagem. Curta. Fria. E que, por algum motivo, ela achou que ia me abalar. Marcos. Preciso te contar uma coisa. Tô grávida. Li uma vez. Depois outra. Achei que tinha lido errado. Mas não. Grávida. Ela disse aquilo como se estivesse oferecendo um presente. Como se aquele fosse o ponto de virada da nossa história. Como se, num roteiro ruim de novela, aquilo fosse a reviravolta final. O bebê. O elo. O milagre. Só que ela se esqueceu de um pequeno detalhe. Eu sou infértil. Minha resposta não demorou. Mas cada letra foi escrita com a firmeza de quem já não carrega dúvidas. Esse filho não é meu. E você sabe disso. Que ele seja a responsabilidade de quem dormiu contigo nas quartas à noite. Depois disso, o silêncio. Não vieram mais áudios. Nem justificativas. Nem tentativas desesperadas. E ali, naquele vácuo, eu percebi, ela sabia. Sempre soube. Desde o início. Desde o teste de farmácia escondido, desde a primeira mentira disfarçada de reunião. Desde a primeira vez que voltou para casa com os olhos cheios de culpa e o corpo com cheiro de outro alguém. Ela sabia. E mesmo assim, escolheu mentir. Mas agora ela tinha que viver com isso. Eu não desejava mal ao filho. Que culpa teria? Mas não seria meu. Não no papel, não no sangue, não no coração. E Júlia? Júlia agora era só um nome que eu evitava dizer em voz alta. A mulher que um dia foi minha casa, hoje era só um incêndio que me ensinou a reconstruir. Porque nem toda história de amor termina com um ponto final. Algumas viram cinzas antes mesmo do fim. Depois da mensagem sobre a gravidez e da resposta que mandei, algo dentro de mim se partiu pela última vez, mas, curiosamente, não doeu como antes. Foi uma quebra diferente. Silenciosa. Quase limpa. Como se eu finalmente tivesse largado uma mochila pesada que carregava há anos sem perceber. Ela parou de insistir. As chamadas cessaram. As mensagens sumiram. Nenhuma nova tentativa, nenhum novo pretexto. Júlia desapareceu como fumaça depois do incêndio. E, por mais estranho que pareça, não foi alívio imediato. Foi vazio. Um silêncio que ecoava em cada canto da casa. O mesmo sofá onde ela deitava para ver séries agora era só meu. O travesseiro do lado esquerdo da cama ficou intocado por semanas. O porta-escovas no banheiro parecia desproporcional com apenas um ocupante. A ausência tem um jeito cruel de ocupar espaço. Mas esse mesmo vazio começou a dar lugar a uma outra coisa. Paz. Ela não veio de repente. Veio em pequenas doses. No cheiro do café passado só pra mim. No som da chuva num domingo sem ninguém pra avisar que o telhado tava vazando. No prazer bobo de deixar a toalha molhada em cima da cama sem culpa. No reencontro com minha própria voz, sem medo de ser interrompido por julgamentos disfarçados de conselhos. Comecei a sair mais. Reencontrei amigos antigos. Visitei meus pais com mais frequência. Voltei a tocar violão nas tardes de sábado, coisa que ela dizia que era barulho. Fui, pouco a pouco, recuperando o que era meu, mesmo sem saber que tinha perdido. E mais importante, comecei a me perdoar. Perdoar por não ter percebido antes. Por ter sido ingênuo. Por ter confiado demais. Por ter amado alguém que me olhava nos olhos enquanto mentia. Não foi fácil. Mas foi libertador. Sobre a criança? Nunca mais soube. E sinceramente, não quero saber. Não por crueldade, mas por autopreservação. Às vezes, seguir em frente é fechar portas sem espiar pela fresta. Que ela crie esse filho com quem escolheu dividir o corpo e esconder a verdade. Que seja feliz. Ou que aprenda algo com isso. Não cabe mais a mim decidir. Eu já tomei minha decisão, viver. Viver com verdade. Viver com cicatrizes, mas com dignidade. Viver com a consciência tranquila de quem caiu, mas não se arrastou. De quem foi traído, mas não virou pedra. De quem soube sair antes que a casa desabasse de vez. Hoje, quando conto essa história, seja para um amigo ou para mim mesmo, no silêncio da noite, não é com rancor. É com uma estranha gratidão. Porque foi nessa dor que eu me reencontrei. A Júlia foi parte da minha vida. Uma parte intensa, bonita em alguns momentos. Mas também foi a ferida que me ensinou a cuidar melhor de mim. E é assim que essa história termina. Não com o reencontro. Não com perdão. Mas com renascimento. Porque às vezes, a traição que te quebra, é a mesma que te liberta.
E se você também já viveu algo assim, saiba, o amor próprio é a única reconquista que vale a pena.